Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel nos dê força, coragem, motivação, determinação e esperança para todos nós aqui na Terra, tanto encarnados como desencarnados. Meus irmãos, hoje nós vamos bater um papo principalmente sobre a questão da fragilidade humana em relação à confiança em Deus, à fé em Deus, em relação à descrença no espiritual, no sagrado, como nosso mestre, nosso próprio mestre diz aqui, que todo pecado e blasfêmias contra os homens será perdoado, mas contra o sagrado não será perdoado, nem nessa geração, nessa vida ou em vidas futuras. O que ele quer dizer isso? Desdenhar das coisas santas, desdenhar de Deus, do Criador, daquele que nos criou, daquele que nos colocou a vida que nós estamos aqui. Então, isso traz consequências graves para nossas vidas, para a saúde, para a motivação, para a alegria, para a felicidade de viver, de estar aqui presente. Como que eu vou desdenhar aquele que me criou? Como que eu vou recusar aquele que me deu a vida? Então, essa percepção humana do Criador, da divindade, está muito confusa na mente de nós aqui humanos, aqui na Terra. Para a maioria do povo, vamos dizer assim, né, materialista, que detém um poder financeiro, ou um poder político, um poder temporal, ou um governante, seja de uma cidade, seja de um estado, nação, ou mesmo das áreas, né, que controlam a justiça, entre aspas, o direito da terra, eles se posicionam acima do poder do Criador. Eles têm a caneta para derrubar governos, a caneta para derrubar qualquer um do mundo, porque ainda a terra jaz no maligno. A gente sempre repete aqui, na fase atual que nós estamos vivendo, esse poder temporal ainda toma conta. Por isso nós temos que ter uma força, uma fé para persistir, olha bem, para persistir na luta, na batalha contra a vida. Contra eles, mas não contra a vida em si, mas contra aqueles que não querem a vida, aqueles que não querem que nós busquemos o espiritual. Vejam, o principal motivo das nossas aflições é justamente isso, é não entender o mundo espiritual e o que acontece. Jesus, há 2000 anos, deu um exemplo. Quando ele expulsa o demônio, entre aspas, né, ele retira essa falange, essa grande falange de entidade que estava com aquele irmão, ele estava fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Só que o povo na época não entendia, não sabia o que era. Ah, nós expulsamos demônios aqui? Expulsamos, mas quem são os demônios aqui? Hoje nós entendemos. Ele mesmo enviou o Espírito de verdade para nos ensinar isso, que é a doutrina espírita. Então, quem são os demônios da Bíblia? Quem são? Espíritos humanos que foram dessa vida, desse orbe, ou outros orbes, não importa do degredo que vieram para cá. Irmãos nossos que estão numa situação de ignorância, que precisam ver e entender o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Então, hoje o Senhor Jesus nos esclarece através da doutrina reveladora, através do Espiritismo, através da codificação do Espiritismo, mostrando para nós como que nós temos que ver o mundo, como nós temos que nos portar para poder continuar vivendo. Porque vejam, como que eu vou tomar uma decisão aqui agora entre esposa, filho,
nas coisas do mundo. É complicado a situação aqui no mundo. É difícil de você viver, de compreender isso. Às vezes as coisas vêm para nós, né? Às vezes vem o quê? Uma falência financeira, vem um problema de separação, vem uma doença inesperada que não sabe de onde veio, pode me afetar em qualquer momento. E aí? Como compreender isso? De onde veio? Mas, gente, eu não fiz nada nessa vida. E aí começa o problema da descrença, da revolta. Às vezes uma pessoa que sempre foi temente a Deus, né, pode se revoltar porque não entende por quê. Por que eu estou quebrado? Por que eu perdi tudo? De uma hora para outra não tem mais nada. Né? Então, nós vamos começar a entender o espiritual fazendo perguntas para nós mesmos, para entender o que está acontecendo. As músicas evangélicas, eu vim no carro agora, eu sempre ouço músicas evangélicas no carro. Eu vim ouvindo as músicas evangélicas, elas falam da mesma posição, só que não numa visão espiritual do lado do espiritismo, vamos dizer assim, que entende o processo. Mas é a mesma coisa. São músicas libertadoras, são músicas, boas músicas, né? De músicas de fé, de esperança, né? Trazendo a fé em Deus, que nós precisamos fazer essa conexão com o espiritual. Então, todas as religiões trazem isso para nós. Todas trazem. Nós temos só que ter fé. O problema nosso não é estar ou não no espiritismo. Estar no espiritismo não nos garante nada. Estar no espiritismo não quer dizer que eu vou para o céu, ou meu irmão que está na igreja católica, ou é evangélico, ou é teosofista, ou é oriental, não vão ser salvos. Ser espírita é, acima de tudo, compreender e dar exemplo para todas essas outras religiões que não têm nosso entendimento. Porque agora nós temos. Agora nós vemos, sabemos o que acontece. Temos experiências do outro lado da vida. Sabemos que a morte não existe, que a gente perde o corpo, o espírito é vivo, está aqui. Nesse momento não está só nós aqui, tem muitos irmãos aqui desencarnados, que vêm buscar esse aprendizado, esse conhecimento, passar suas experiências ali, nesse momento, psicografando, ó, escrever as suas dificuldades, o que passou, o que acreditava. A falta de fé que um ou outro teve, que acabou sofrendo mais. Ah, puxa, não sabia disso, fiz coisa errada lá atrás. Então, essa busca do espiritual, busca do conhecimento espiritual alinhado com a fé, é muito importante. Muda todo o meu cenário de aflição no mundo. Muda tudo. A gente sempre explica aqui que isso é a chave da minha proteção como espírito humano vivendo nesse momento, no planeta Terra, em 2023, numa situação ainda difícil, né? Calor, estamos vendo um calor forte, né? Ué, mas na época de Cristo também não tinha um calor, vocês não viram ali? E lá tinha um calor, ainda assim vivia tudo. E era mais calor ainda que as vestimentas lá de trás, né? E ali tinha 50 graus na sombra no deserto e à noite 40 graus negativos. Invertia, né? Porque estava no deserto. Então, até essas intempéries na época, Jesus passou. Os apóstolos passaram, todos passaram. Então, essas coisas para nós é o menor. Então, chegou o momento de nós nos despertarmos para essa questão da busca espiritual. Entender a minha família, a minha casa, né? Entender os meus relacionamentos. Isso tudo nós estou dizendo, né? Os nossos irmãos espirituais, os bons espíritos, estão aqui para nos ajudar. Quem bater essa porta, vai abrir. Né? Quando Jesus fala, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e obtereis. Só que nós não sabemos pedir, não sabemos bater, porque nós não acreditamos nessa porta. Esse é o grande problema. O motivo do nosso bate-papo hoje é acreditar nessa porta. Hoje nós vamos exercitar um pouquinho essa fé de acreditar nessa porta, que ela existe. Ela existe, está aí ainda, enquanto Jesus estiver na cruz,
sangrando lá com coroas de espinhos por nós, pregado na cruz, os cravos, ainda há esperança. Quando ele descer da cruz, já era, aí não tem mais tempo. Acabou. Quem segura o mundo e a nossa humanidade toda, não importa seja encarnado, desencarnado, os mundos, multiversos da Terra, chama Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso governador planetário. Ele morreu por nós, para mostrar para nós que a violência não compensa, que o egoísmo não compensa, que a briga não compensa, que a matança não compensa, que o ódio não compensa, que a raiva, o rancor, a mágoa, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a arrogância. Então, esses ensinamentos, por que ele veio trazer esses ensinamentos? Porque ele sabia que se a gente fazer isso e cultivar isso, nós iríamos renascer, porque ele tinha visão da lei da reencarnação. Quando ele fala de Jonas atrás, ele estava com Jonas. Ele sabia quem era Jonas. Ele conhecia Jonas, porque ele que enviou Jonas. Quando ele fala do rei Salomão, né, que é o rei, que é o espírito da sabedoria, ele sabe quem é Salomão, porque ele mandou Salomão. Ele fala assim, e aqui quem está é maior do que Salomão. Preste atenção, gente. Olha as revelações espirituais de Jesus para nós. Então, tudo que acontece de informações do mundo espiritual para nós tem que passar pelo crivo de Jesus. Se não passar, não vale. Pode ser de qualquer lugar, de qualquer religião, de qualquer palestra, de qualquer igreja, não importa que seja. Se passar pelo crivo de evangelho, é positivo. Se não passar, negativo. Então temos que fazer essa análise em todos os aspectos. Tem que fazer análise comigo mesmo, com meu esposo, esposa, com meu vizinho, com meu colega de trabalho. As atitudes que ele toma, que ele fala, o que ele faz. Você não viu Jesus falando? Você vai ser acusado ou justificado pelas suas palavras, pelos seus atos e ações. Ele esclarece muito, é muito claro isso no Evangelho para nós. Então, o Espiritismo vem para ainda mais, com mais razão, com mais consciência, com lógica, com bom senso, ainda mais ratificar o Evangelho. Né? Assinar embaixo do Evangelho. Porque quem mandou o Espírito de verdade foi Jesus de novo. Então, você vê que só dá Jesus, 10-0 para Jesus, né? Então, gente, essa postura nos faz modificar alguns valores pessoais nossos. Por exemplo, quando o meu time perde, tem gente que chora, esperneia, briga com a mulher, bate no filho, vai para o quarto. O que o time vai fazer por você? O que o time vai agregar na sua vida? Você vai dar dinheiro, se você está perto do estádio, você vai pagar ingresso, vai lá, perder. Estou dizendo que não é bom, gente, eu assisto futebol. Mas uma coisa é você assistir futebol, uma coisa é você chorar, né? Colocar sua alma, seu coração ali. Jesus fala, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Olha, cuidado, por isso a gente fala, cuidado com os nossos pensamentos, aquilo que nós gostamos, aonde nós colocamos a nossa maior força, aonde nós apostamos a nossa maior ficha. Cuidado. Nós vamos cair do cavalo. Nós vamos perder a corrida. Então, essas posições de visão da vida, nós temos que mudar. Ah, Luiz, mas eu adoro aquela cantora, aquele cantor é massa. Nossa, eu sou apaixonado por aquele cantor. Põe um quadro lá na... Ele não tem um quadro de Jesus, vai ter um quadro maior que esse aqui no quarto, no teto, daquela cantora, aquele cantor. Ele vai dar para você. O que ele vai dar? E a maioria são o quê? Drogados, alcoólatras, viciados. Qual é o exemplo que ele vai dar para você? Fala para mim.
Essa energia que está lá, às vezes até tatua no braço, no peito e outros lugares, né? Não vou nem falar aqui. O que isso vai trazer? Quando você faz uma tatuagem dessas forças negativas, o que acontece? Você cria um pacto eterno com eles. É um portal de acesso vibratório com as entidades dessa que orientou o tatuador a fazer em você. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Cuidado. Cuidado. E hoje a moda é fazer tatuagem, né? Cuidado a tatuagem que vocês fazem. Ah, caveira, aranha, cobra. Vocês já estão lá embaixo. Vocês querem amarrar mais ainda lá embaixo? Cuidado. Então, o nosso bate-papo aqui hoje não é uma palestra, é para mostrar a realidade da vida como ela é. Crua e nua e crua, como diz, né? Perceberam como que eles nos manipulam no dia a dia, os jovens principalmente? A maioria dos jovens estão se desconectando de Deus e do Cristo. Eles não acreditam no Cristo mais. Não é relevante para eles. Para se Cristo aparecesse lá com um tablet, um Apple, um Samsung, um computador, um notebook, né? Das mídias sociais, talvez os jovens venham acreditar nele. E os jovens nem sabem que quem mandou isso foi ele. O progresso da humanidade está a todos os seus pés. Ele vai equilibrar quando a humanidade pode ter ou não. Ou então tem condições de ter ou não. Gente, percebam, vamos olhar um pouquinho acima de nós. Percebam o que está acontecendo com a humanidade. Tem cientistas sociais que não é nem, eles não têm nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, com nada. São pesquisadores, historiadores que já estão analisando a humanidade. Toda vez que a humanidade chega nesse ponto onde ela está, ela tem uma derrocada enorme, uma tragédia enorme, e sempre foi assim. E qual a posição que ela está? Tem. Olha a questão dos desregramentos gerais, em todos os aspectos, consumismo geral. Então, nós vemos parte do que está acontecendo, nós não enxergamos. Ainda bem. Então, se isso existe aqui, aí eu vou falar para vocês agora, a revelação espiritual. O que existe do outro lado? Aí que está o grande problema. Aí que mora o perigo. Aí que Jesus fala, quando ele limpa a casa do irmão que estava ali, ele ainda nos alerta. Cuidado. Cuidado. Sua casa está limpa e ornamentada. Cuidado. O que você vai fazer com ela daqui para frente? A gente sempre alerta aqui que aqui é feito. Aqui as casas são limpas, ornamentadas. O que eu estou fazendo para mantê-las limpas e ornamentadas? Que se eu não fizer isso, criar uma proteção, uma barreira, aquele que fala, virão mais 7 espíritos piores do aquele que estavam, aquele que nós recolhemos. Para fazer o quê? Morar na sua casa. Comandar você. Comandar sua família. Comandar seu filho. Comandar seu neto. Dirigir a sua vida. E fazer o que quiser de você. O que eu estou fazendo para me proteger disso? Nada. Eu tenho defesa? Não tenho. O que eu estou fazendo? Essa é a realidade da vida e das casas da maioria das pessoas de hoje. A maioria estão dominadas. A casa onde não tiver sentada
na rocha, como diz o Mestre Jesus. Para vir a tempestade, ela não cair. Para vir a chuva, ela não cair. Para vir o vento, ela não cair. Para vir a inundação, ela não cair. Para vir o terremoto, ela não cair. Chama casa espiritual. A casa espiritual é sua, está dentro de você. É você com Deus, você com Jesus. Essa é o motivo de nós conversarmos hoje. O que eu estou fazendo para manter essa conexão, essa força com Ele? O que eu estou fazendo? Eu estou preparado para isso? Eu tenho condições de me manter uma casa firme na rocha, aonde eu for, aonde eu estiver, em qualquer lugar? Porque a minha casa espiritual é o meu espírito. E nesse momento ele usa uma casinha que chama corpo, que também tenho que cuidar, que também não é meu. Uma outra postura. Que se esse corpo fosse meu, como o pessoal fala, né? Os valentões, fortes, beleza, isso passa. É. Acabou daqui a pouquinho, 90 anos, 30, 60, 50 anos, já acabou. Então, é uma outra coisa, a gente tem que ter essa visão, essa postura espiritual. Nem isso aqui nos pertence, nem isso. Quem dirá as outras coisas? Todas as outras coisas, inclusive o corpo, essas coisas são massinhas de modelar para Deus. Uma cadeira é massinha de modelar, aqui ó, massinha de modelar, massa de modelar. Elementos que estão aqui, químicos, que estão no universo, que ele faz o planeta e nós humanos, junto, né, co-criamos com ele, massinhas de modelar, simplesmente. Não nos pertence. Que nos deu isso? Tiramos da terra, do mineral, né, da água, da natureza. A natureza é nossa? Então, por que eu tenho todo o poder, né? Construir máquinas, navios de guerra, aviões, né? Frotas de guerras. Num segundo, ó. Eu sempre repito aqui, né? Se o mestre pegar esse globo aqui, fazer assim, pronto, já foi todo mundo. Onde a água é terra, onde a mar vira terra, e aí? Então, outra postura, outra visão espiritual. Então, a gente fica repetindo um beabá aqui, que é para a gente ter condições, olha só, ter condições de tentar criar uma mínima conexão com o sagrado, com o espiritual. Qual que é essa conexão? Chama fé. A conexão com o espiritual chama fé. A fé vai na frente. A fé é tudo. A fé é inabalável. Sem fé, não dá para viver agora e nem daqui a pouco. Vai ser pior ainda. Então, tem que restabelecer a fé. Como que eu restabeleço a fé em mim? O que eu tenho que fazer para criar essa fé? Às vezes eu olho assim, nossa, eu vejo um pastor orar, nossa, que pastor de fé. Um padre orar, olha que padre de fé. Um orador, olha um orador que fé. Como que eu movimento para me criar essa fé? Essa é outra chave. Chave é a fé. Mas como eu vou exercitar a fé se eu não acredito nem em mim, nem em Deus? Pronto, zerou a fé. Não vou conseguir fazer nada. Zerou a fé. Primeiro que eu não acredito nem em mim. Se eu não acredito em mim, eu vou acreditar na fé, eu vou acreditar em Deus? Percebam que isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é autovalorização pessoal. Autovalorização como espírito de Deus, como espírito pertencente a Deus. Cuidado com a vaidade e com orgulho. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que você se conectar com Deus tem que ter confiança nele. E essa confiança nele tem que ter um negócio que chama, sabe aquela coisa que dá liga na massa? Qualquer coisa que dá liga na massa. Tem uma coisa que dá liga, que faz a massa colar. O que é?
essa coisa que dá liga, que nos une todos, chama-se amor. Sem essa liga não tem jeito. Não liga, não cola. Posso tentar, posso ser intelectual aqui, falar palavras bonitas, cara. Puxa, cara. Mas se não tiver cola, não cola. Não adianta. Tem que colar. Essa cola com Deus chama amor. Primeiro a fé vem na frente, depois o amor vai atrás. Porque se eu tenho fé em Deus, aí eu tenho amor por Ele. Aí esse amor vai me complementar a minha proteção, a minha fé, minha confiança, né? Quando eu tenho isso, olha, eu sinto aquela energia, aquela quentura do bem, do bom, do que é bom, do que é bom espiritual, do bem espiritual. Então, a nossa carência hoje, daqui para frente, vai aumentar muito, porque os jovens vão crescer, daqui a pouco viram adultos, daqui a pouco já cresceram e não aprenderam, não praticaram, não estudaram, não buscaram como que ele vai chegar aqui em cima como adulto e de uma hora para outra vai vir para ele, já sei tudo. Não vai. Porque não houve o quê? Esforço. Não houve o quê? Prática. Não houve vontade. O que é vontade? Vontade forte. O que é vontade forte? Vontade forte chama fé. É o querer de verdade. Buscar. Então, gente, vamos nos preparar para essa condição, postura que nós temos que exercitar e fazer dentro de nós. Ninguém vai fazer por nós. Ah, mas a minha esposa reza por mim. Deixa ela rezar. A reza dela é forte, ela tem fé? Ela vai rezar, vai bater em mim, que eu não creio nada, e vai voltar para ela mais forte. Ela vai ficar com mais fé ainda, porque ela está rezando, está pedindo pela pessoa, está dando caridade energética, espiritual. Quem ajuda, quem pede, quem ora por alguém, fica mais fortalecido, mais forte ainda. Que faz com fé, com vontade. Agora, quem vai receber, aí é outro departamento, é outro problema. A nossa parte, já fizemos. Podemos pedir por todos, vai ajudar, vamos colocar o nome aqui, ou não precisa nem colocar esse papelzinho, o pessoal pensar, papelzinho é mais para a gente, mas não precisa também. Mas essa energia do pedido só vai entrar se eu quiser, se a pessoa quiser, senão não vai. Vai esperar o tempo dela. E às vezes esperar o tempo dela é passar por karma pesado, por uma batida, né, em algum lugar, vou ter que ir para o hospital, vou perder uma perna, vou ficar aleijado, até a pessoa aprender e olhar a vida de forma diferente para ela entender que não era bem aquilo que você tinha que fazer. Então, Jesus quer isso para nós? Não. Ele veio trazer o evangelho para quê? Para isso? Não. Ele veio trazer o evangelho para não acontecer isso. Ao contrário. Para a minha postura em relação aos outros e às pessoas serem diferentes. Então, eu tenho que ser diferente. Ser diferente não é ser chato. Ser diferente não é ser burro. Ou não é ser excluído da sociedade. Ser diferente é não entrar na mesma onda dos outros, porque é uma questão de grupo, é uma questão de tribo, é uma questão que eu tenho que pertencer a essa tribo, ou esse grupo, ou esse clã. Nós somos assim. Mas nós somos assim. Nós não conseguimos viver separadamente do grupo. Agora, eu posso escolher o grupo que eu quero estar. Ah, eu quero estar num grupo melhor. Grupo, né? Pensa diferente. Grupo espiritual, né? Um grupo familiar, de amigos. Se entenderam? Tudo uma questão de visão espiritual e de postura. Aí eu pergunto para vocês, Luiz, mas para que isso? Se eu estou encarnado, estou no mundo da matéria, eu tenho que fazer as coisas aqui. Espiritual é espiritual, material é material.
Concordo. Água e óleo não se mistura. Então, para quê? Para quê? Para que buscar o espiritual? Aí as pessoas se enganam, né? Pensa que o espiritual não vai me fazer nada no meu material. Ao contrário. Ao contrário. Um erro enorme. Aqueles que falam que quem busca o espiritismo prega a pobreza. Quem busca uma religião pega a pobreza. Mentira. Nós jamais vamos pegar pobreza aqui. Nós pregamos amor, felicidade, prosperidade, uma vida boa, digna. É isso que eles querem dar para nós. Como é que nós não queremos? O mundo espiritual está aberto, a abundância do mundo espiritual é tão grande que eles ficam lá olhando para nós. Nossa, estou tentando de tudo, mas a pessoa não quer, não adianta. O anjo de guarda chora, chora, vem aqui e fala com os doutores. Atende, pelo amor de Deus, meu pupilo, que eu não aguento mais. Não quer enxergar. Faz fila lá na sala de consulta. O anjo de guarda fica ali. Espírito protetor. Aí vai lá. Aí ele começa a falar o doutor. Doutor, ó, ele é assim, assim, assim. Ele faz isso, pensa isso, assim, assim. Aconteceu isso, isso. E aí eles, além de tudo, né, pela própria visão espiritual, já sabe que ele tem. Quem está com ele, quem controla, quem quer a falange está guiando, cuidando. Então, gente, a gente tem que buscar esse despreendimento também, para poder buscar fé espiritual. Temos que desapegar um pouco. Desapegar no sentido de botar seu coração máximo numa coisa. É quase a pessoa tem um carro lindo, né? Pode prestar atenção. Eu já vi acontecer. O cara comprou um carro, ele pula aquele carro, passa cera, nossa, não deixa criança sentada dentro do carro, não pode nem cair uma bala, come lá dentro, vira um. Nossa, mãe, a esposa não pode nem relar no carro. O coração do cara tá lá dentro daquele carro. De repente, vem um cara e pá no carro. Sabe, daquela batida que acaba com o carro. Por que aconteceu isso? Presta atenção. Você acha que não acontece? Então, nós invertemos os valores da vida, tanto aqui como lá. Invertemos essas condições. E às vezes estamos perdidos. Às vezes eu estou com o coração tão. Com um vácuo tão grande, sabe? Eu não consigo. Eu estou no desespero. Meu coração. Muitos estão assim. A maioria das pessoas estão assim. É um vazio existencial. Da onde vem essa. Sabe? Não sabe o que é. E a pior coisa do homem é viver dessa forma. Que ela não encontra perspectiva, ela não encontra motivação, ela não encontra uma forma, um objetivo de vida. Por todo mundo, por mínimo que seja, nós temos um objetivo de vida. Não importa o ramo, a atividade, não estou dizendo de complexidade, estou dizendo de viver. Agora eu pergunto, qual que era o objetivo de vida de São Francisco de Assis? Ele não tinha nada. Então, ele é um exemplo. Para você ver que ele tinha um objetivo. Transformar a igreja católica, apostólica romana através da humildade. E Jesus estava com ele o tempo todo. Já vimos que não adiantou, né? Na época. Adiantou depois, né? Então, vejam que tudo é uma questão de postura. Não esqueçam de uma coisa. Aqueles que falam assim, eu não creio em Deus. Acho que Deus não existe. Ou Deus não está comigo, não é possível. Tanta coisa que acontece, Deus não está comigo. Nunca fala assim. Nunca.
Porque Deus te criou. Você é filho de Deus, Deus te criou, te deu vida. E se Ele te deu vida, Ele te deu um universo para navegar, para você morar. Há muitas moradas na casa do meu pai, Jesus falou. Quantos mundos, a gente fica repetindo 1000 vezes aqui. Bilhões de sóis, trilhões de planetas. Olha quanto lugar para ir. Mas eu quero continuar indo num planeta ruim, absinto, planeta X, pior que a Terra. Eu quero ir para lá. Eu gosto de sofrer. Então, até quando a gente vai ter essa postura? Então, nós temos que preparar esses jovens, essas crianças, mostrar essa visão espiritual, exercitar isso agora. Lá na frente vai precisar. Muitas vezes, uma oração de mãe que é feita como criança, o espírito vai despertar depois que ele morreu e ainda vou trazer ele aqui para conversar, depois de 100, 200, 300 anos, e que vai ser convertido para aquela oração daquela mãe que fez há 500 anos atrás. Isso não acontece aqui? Várias vezes. Várias vezes. Nada se perde. Poderia despertar na mesma encarnação, né? Não precisa esperar 500 anos, 1000 anos, para que ele sentiu o calor da amamentação que a mãe deu no peito para aquela criança. Vocês veem, gente, como são as coisas? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, cuidar, exercitar a fé, praticar o evangelho de Jesus, fazer evangelho no lar, criar meios, condições, ouvir músicas melhores, boas. Bom, quem gosta de imagem, né? Aqui tem algumas imagens, mas centro não tem imagem não, viu? Isso aqui tem aqui só para a gente olhar. Não é o quadro não vale nada, tá? Agora, o que representa é diferente. A minha conexão com essa madeira aqui não pode queimar, bota fogo, não vale nada. Agora, quando eu olho essa imagem, eu me conecto com essa força, que não é a madeira, mas espiritual, elas estão aqui para isso, para nós ajudarmos a gente a olhar e conectar, só isso, mais nada. Nós não pregamos imagem aqui, não precisa disso. Mas como nós somos muito visuais, sinestésicos, carentes, né? A gente tem que olhar alguma coisa para conectar. E nós fazemos aqui, porque aqui é uma inércia. A gente tem que fazer e repetir várias vezes para aprender. Não é assim? Às vezes a gente tem que orar, a gente reza, ora um Pai Nosso, todo mundo desconcentrado. Daqui a pouco eu rezo o Pai Nosso, desconcentro, estou pensando em outra coisa. Aí começa a rezar o Pai Nosso de novo. Aí começa a rezar o Pai Nosso de novo. Não é assim? Até a gente concentrar e rezar o Pai Nosso de verdade, concentrado com ele, né? Ave Maria, oração, salmos, enfim, mantras, não importa o que seja. Então, gente, nós vamos precisar testemunhar essa fé mais à frente, viu? Vamos precisar. Muito. Cuidem agora. Busquem agora. Se formem agora. Se preparem agora. Para lá na frente a gente precisar testemunhar essa fé. Que na hora, o bicho vai pegar. E as coisas não terminaram ainda. As coisas estão acontecendo. A batalha, a guerra e a batalha espiritual é enorme. Vocês não imaginam a guerra espiritual que está acontecendo nesse momento. É bilhões almas contra o cordeiro. Então, cuidado. Se preparem para os nossos desencarnes. Eu sempre repito aqui, a gente se prepara para tudo, mas não prepara para desencarnar. É feio falar que nós vamos desencarnar e vamos morrer, não? É feio? Não, né? É natural. Meu corpo vai acabar daqui a pouco. Aonde eu quero ir? Com quem eu quero estar? Então, pensem, para a gente finalizar, por causa do horário e do calor, né? Pensem com quem vocês querem estar quando desencarnar. Então, quando eu desencarnar, eu quero estar com Jesus, eu quero estar com Maria, eu quero estar com meus entes queridos, se eles estiverem numa condição boa, com quem eu quero estar?
Então, eu tenho que me preparar para estar bem. Se eu não praticar a obra da caridade, da bondade, da fraternidade, fazer o bem sem ostentação aqui na Terra, sem olhar a quem, se eu não fizer isso, eu pode ter certeza, eu não vou estar bem. Isso é praxe. Então, se preparar é começar a mudar essa postura. As oportunidades que baterem à sua porta para ajudar, para uma conversa, né, uma palavra amiga, uma orientação, façam. Que vocês também são sementes. Todos nós somos sementes. Ajudem, acolham. Isso é o mais importante, não importa quem seja. Não precisa ser um professor, um padre, um pastor, não. Qualquer um de nós. Às vezes a gente consegue salvar um suicídio conversando com a pessoa, abraçando, dá um abraço, meu irmão, vem cá. Senti vontade de te abraçar. Pronto. Salvei uma vida. Então, a caridade, quando chega para nós, é assim. Ela não é interessada, empacotada, né, no correio para você, não. Acontece naturalmente. A gente tem que estar atento a isso. Fiquem atentos a isso. Quando vir isso para vocês, vocês sabem o momento de ajudar, de orientar. Qualquer um de nós pode fazer isso, indistintamente. Tá certo? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez essa noite, que possamos levar para casa tudo aquilo que nós venhamos buscar, que possamos levar a fé, o amor, a esperança, a alegria, a motivação de viver, de estar juntos, né? Gratos ao Pai Criador pela vida, por estarmos aqui para a reencarnação. Não importa a condição, viu? Sempre assim. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Bom, boa noite a todos. Vamos ver hoje, são 3 psicografias. A primeira é da Johnny. Quem são os perfeitos aqui na Terra e também no mundo espiritual? Jesus nos disse no Evangelho que ele veio para curar os doentes. Concluímos então que a Terra é um mundo de provas e expiações. Não pode ter seres habitando aqui e serem perfeitos, porque a energia própria de cada um não conseguiria suportar a baixa densidade do planeta. Todos somos doentes da alma e precisamos entender que nossa prioridade é a melhoria da conduta moral. Apenas vivemos como crianças que não querem aceitar e obedecer às leis divinas, que são as rotas para nossa evolução como espírito. Quando nos recusamos a priorizar, a aceitar a verdade sobre as escolhas que fazemos, justamente porque não queremos buscar a luz que Jesus deixou para todos na Terra. Sofremos tanta dor emocional, espiritual, até que nosso espírito se curve diante do amor e da misericórdia e procure na mudança de atitudes conduzir sua vida, rejeitando as facilidades do mundo material. Receberá dos protetores e amigos toda a orientação e ajuda que necessitamos. Somos sim doentes no espírito, porque ainda não somos sim doentes no espírito, porque ainda não rejeitamos os vícios, o egoísmo, o orgulho que nos afastam da porta estreita, que é a porta da salvação. Basta olharmos à nossa volta e encontramos tantos com raiva, ódio, inveja, e não sabem como libertarem-se desse mal. Fiquemos alertas para não cairmos em armadilhas do mundo das trevas. A busca por Jesus é a nossa única salvação para sermos acolhidos em mundos melhores. Que a graça de Jesus esteja no coração de cada um de nós, em todos os momentos. Felisberto. Isso mesmo. Bom, eu não sabia que era assim. Achava que morrer acabou. Não tinha mais uma consciência que pensava, que atuava, que tinha vida ainda.
Acreditava que tudo se acabava e eu me desintegraria e me fundiria a Deus. Do Pai eu vim e para o Pai voltaria. Nada disso aconteceu. Eu continuei o mesmo e não encontrei o Pai, não do jeito que eu acreditava ele ser. A ignorância só me fez sofrer. Primeiro veio a decepção. Achava que todos os meus problemas, conflitos existenciais iriam acabar com a morte. Nada disso aconteceu. Sofri um choque de realidade. Não que hoje eu saiba muito mais do que sabia quando estava na Terra, na vida material. Continuo ignorante, mas não tenho mais os conceitos cristalizados. Estou me abrindo para aprender e viver realmente como um ser eterno, que não para de evoluir, de aprender e de viver os ensinamentos e o amor que Jesus pregou na terra. Eu não entendi nada do que ele falou, não porque era difícil de entender, e sim porque eu não quis entender para não ter o trabalho de lapidar o meu espírito. Dorival. Foi o desespero que me fez tomar uma atitude de desatino e tirar a minha própria vida. Eu, que não tinha coragem de matar nenhuma barata, e de repente tomo a atitude de me matar. Achei que tudo acabaria, que estaria livre do sofrimento moral pelo que passava. Ledo engano. Continuei com os mesmos pensamentos e agora agravados com o sentimento de culpa e arrependimento. Foi um segundo para acionar o gatilho e 1 milésimo de segundo de arrependimento. Mas não deu tempo. A bala me atingiu e fiquei desesperado pelo ato impensado. Demorei para perceber que o ato havia se concretizado. Fiquei atordoado, sem entender o que estava acontecendo, com o corpo caído e eu desesperado, sem entender nada. Parece que a cena se repetia e eu era puxado para ela, e no milésimo de segundo de arrependimento, o ato se concretizava. Não conseguia fazer parar. A cabeça, como doía e dói ainda. Como sair disso? Pela misericórdia de Jesus, que apesar de eu não ser digno, mandou seres angelicais me socorrer e tirar daquela situação de sofrimento que não sei quanto tempo durou. Sou grato a Jesus, tenho consciência da minha responsabilidade e tenho força para recomeçar. Azevedo. O que eu achei muito interessante da psicografia dele foi isso, que foi quando ele tomou o ato, ainda deu aquele milésimo de segundo de arrependimento, só que daí já tinha puxado o gatilho. Achei bem interessante o que ele falou disso aqui, desse milésimo de segundo, e cada vez que... Porque quando acontece esse do suicídio, né? Casos e casos, cada caso é um caso. Mas vamos geralmente, né? A cena fica se repetindo, até acabar como é que é o vital? É o plano encarnatório ou a energia vital do corpo. Ele fica se repetindo sempre o mesmo ato. Você volta para a cena, faz o ato, daí volta para a cena e vai até acabar a energia vital. Isso foi um aprendizado que apesar de quando eu fiquei sabendo disso, que eu li num livro que falava disso, quando eu vi para o Samaritano também que explicaram direito o que era isso, eu falei, nossa, eu não sabia disso. Vim aprender, ver como que o estudo tira nós da ignorância, né? Que se todos soubessem disso, não tomaria essa atitude, que eu acho assim, eles falam assim, eles falam que a pessoa, como que vão dizer, muitas pessoas falam assim, a pessoa teve medo de enfrentar a vida, mas é uma coragem fazer isso, tirar a própria vida, o espírito tem que estar muito, a pessoa tem que estar muito desiludida, muito perturbada mesmo. Tem eu não vou falar qual que é o palestrante espírita, mas ele é muito conhecido, ele relatou isso. Ele tinha conhecimento espírita, ele era até palestrante, né? Participava tudo. Daí, ele nos disse o que aconteceu na vida dele, que ele se afastou. Ele não contou o porquê que ele se afastou, né, da doutrina, e daí teve uma vez
que ele pensou em se suicidar. Que ele subiu, ele foi na varanda, ele subiu e ele olhou, só que ele não se suicidou porque ele falou que ele sabia o que ia acontecer depois, que ele tinha conhecimento do após. Daí, quando ele voltou para a doutrina, que ele começou a ir no centro espírita, que ele não era conhecido, que ele sentava lá no fundo, né, e ficava lá, né. Daí teve um dia que o médium lá chamou ele, tinha uma mensagem para ele, queria passar uma mensagem para ele, né. Ele falou, vai falar aquilo que todo mundo sabe, né. Tipo assim, muitas vezes a gente acha, o médium jogou um verde para colher o maduro. E o médium falou isso para ele, né. Veio um espírito e falou, ó, tem um... Falou, quando você subiu lá na varanda, você pensou em se jogar, fui eu que estava ali do teu lado, te intuído para você não fazer isso. E ele falou que ele não tinha contado para ninguém isso, para ninguém. E ele fala que só não se suicidou porque ele tinha conhecimento. Então, às vezes, por mais que nem o Luiz falou aqui da gente falar um abraço, uma palavra, às vezes a gente não quer falar, ai, vou falar, a pessoa vai se ofender. Mas é um conhecimento que fala para a pessoa. Se ela vai aceitar isso, se ela vai trazer para a vida dela isso, aí já é com ela. Mas a gente fez a parte da gente. A gente, pelo menos, tentou mostrar algo a mais. Daí, se ela vai querer trazer isso para a vida, para o dia a dia dela, daí já não é mais responsabilidade nossa. Então, vamos ficar todos na luz do nosso Senhor Jesus. Vamos nos preparar para os passos apométricos.